Se você estiver escrevendo um artigo científico, antes de começar a escrever, você vai precisar entrar no site da revista e olhar nas instruções para os autores se a seção de resultados de discussão ela tem que ser separada. Se você precisa escrever resultado e depois discussão. Se for uma seção conjunta, maravilha! Eu acho até mais simples de você ter o raciocínio para escrever. Caso você precise fazer em seções separadas, o que é que você faz? Você escreve o resultado de forma bem crua. Por exemplo, o resultado apresentado na figura X indica Y. E aí você apresenta todos assim, só dizendo o que é, qual é a informação que cada resultado passa. E na seção de discussão você vai confrontar com dados da literatura. Só que esse confronto, você tem que ter bastante cuidado na hora de fazer isso. E muita gente tem bastante dificuldade em escrever a seção de resultado de discussão. E quando a gente vai avaliar esses trabalhos, a gente percebe que o aluno ele ficou muito inseguro para escrever. Tá? Então, assim, eu também já tive bastante dificuldade no começo, também escrevia só o resultado e basicamente não discutia. Então, eu não quero que você passe por isso. E hoje eu vou te contar qual é o segredo para que você escreva uma boa seção de resultados de discussão. Então, você vai lá, escreve o seu resultado, escreve qual é a informação que aquele resultado passa e depois, na hora de fazer o confronto com os resultados da literatura que você precisa fazer, senão você não discutiu, o que é que você faz? Não é você dizer, esses resultados estão de acordo com a literatura e acabou. Não, não é por aí, senão você não discutiu, tá? Então, o segredo aqui é você escrever o seu resultado, e na hora de discutir, você faz o seguinte, você descreve o que foi que outros autores encontraram. Na verdade, primeiro, qual é o tipo de amostra que esses autores trabalharam, quais foram os principais achados que eles tiveram. Então, vamos a um exemplo prático. Digamos que o seu trabalho é com óleo essencial, certo? Por exemplo, um óleo essencial de sambacaitá. Então, digamos que o seu resultado lá dos constituintes químicos foi que a sua amostra ela foi coletada, por exemplo, no município de Aracaju, no mês de junho, e que você obteve 70% de um sesc terpeno que tinha atividade anti-inflamatória. Ponto. Esse foi o seu resultado. Como que você vai fazer o confronto com a literatura? Então, você pode dizer o seguinte, fulaninho, em 2014, que também trabalhou com amostra de sambacaitá, só que ele fez uma coleta no município de São Cristóvão, ele observou um teor de 50% do mesmo sesc terpeno. E aí você encontrou, além desse, outro artigo de 2019. E aí você vai escrever lá, ciclaninho, em 2019, coletou uma amostra de sambacaitá, também extraiu seu óleo essencial. Essa amostra ela foi coletada também no mesmo local da região de Aracaju, só que dessa vez no mês de janeiro. E aí ele encontrou um teor desse sesc terpeno que tem atividade anti-inflamatória de 50%. Então veja que foi uma coleta no mesmo lugar que a sua e o teor deu 20% menor. E aí você vai explicar por que deu essa discrepância, E aí já existem dados na literatura que mostram que a incidência de luz, por exemplo, pode alterar os constituintes químicos de uma amostra. Então você poderia explicar que a discrepância dos resultados pode ter se dado porque a sua coleta foi em junho, quando a incidência de luz ela é menor e por isso a planta pode ter, aquele quimiotipo de planta pode ter produzido uma quantidade ainda maior daquele constituinte. Então veja, você mostrou o seu resultado, depois você confrontou com outros trabalhos, você mostrou quem são os autores, que tipo de amostra foi que eles usaram, onde foi que eles coletaram e qual foi a resposta que eles obtiveram. E aí você comparou com os seus resultados, depois de ter feito uma análise crítica do seu trabalho e fechou ainda, explicando por que houve então um confronto de informações. Essa é a forma correta de você escrever uma seção conjunta de resultados e discussão.